Shalom, irmãos, shalom, boa noite, tudo bem? Estamos fazendo algumas lives lá pelo canal do YouTube a respeito das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. E hoje eu resolvi fazer aqui meio que de surpresa essa live para nós falarmos a respeito da 4ª igreja, ou a igreja de Tiatira. Sempre lembrando os irmãos que nós estamos fazendo essa live ou essas lives trazendo os aspectos proféticos sobre as igrejas ou das igrejas. Então, não iremos nos atentar muito aqui para a literalidade do texto, no aspecto literal da igreja, lembrando sempre que todas essas 7 igrejas elas existiram, porém nós vamos trabalhar mais esse aspecto profético delas. Amém? Basicamente o texto no início diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, o Senhor, ele fala ao anjo e o anjo fala a João, e ele diz para que João escreva que isto diz o Filho de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, nada está escondido dele, e os pés semelhante ao latão reluzente. Isso está linkado ao seu caminhar humano, ao seu caminhar humano, a sua sofrência humana, e em todo o seu caminhar o Senhor foi aprovado. Então, da mesma forma, o Senhor espera essa aprovação nossa, como ele diz lá para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, o Senhor trilhou o caminho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la, mas qualquer que viver a sua vida deliberadamente vai perdê-la. Então, isso está linkado à sofrência humana, à aprovação, ao andar no propósito, tudo isso por conta que o Senhor foi aprovado. Amém? Então aí no versículo 19 diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então o Senhor, em todas as cartas, ou para todas as igrejas, o Senhor sempre fala que Ele conhece as obras. O que é obras? Obras é tudo aquilo que nós fazemos por intermédio do corpo. Tudo aquilo que você faz por intermédio do seu corpo é obras. Ou obras boas, ou obras ruins. Ou obras aprovadas, ou obras que o Senhor não aprova. São obras, como está lá, e essas obras elas têm um significado importante, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, que o Senhor fala a respeito das 3 obras boas e das 3 ruins, ou 3 formas de obras: ouro, prata e pedras preciosas, que são obras boas. E daí o Senhor fala a respeito de madeira, palha e feno, que são obras ruins. O fato de nós, irmãos, acharmos que é algo bom não significa que o Senhor acha que é. Então sempre tenha isso no seu coração. O fato de você estar fazendo alguma coisa na igreja,
não quer dizer que você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer. Amém? Então sempre procure saber qual é o teu propósito. Lembra daqueles irmãos que lá no tribunal de Cristo eles são reprovados pelo Senhor? O Senhor diz, né, para eles que não conhecem eles. Mas antes disso, eles dizem para o Senhor que eles profetizaram, que eles operaram maravilhas, que eles curaram os enfermos, e o Senhor diz: aparta-te de mim, porque vocês praticam iniquidade. Então temos que se atentar a isso. E por outro lado, quando o Senhor chama ao reino, ele fala que tem irmãos que eles nem curaram a enfermidade, mas visitaram o enfermo. Estive doente e foste me visitar. Estive com fome e me deste de comer. Então, temos que entender o que é importante para nós e o que é importante para o Senhor. E aí o Senhor fala assim: eu tenho algumas coisas contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então o Senhor ele fica chateado, né, por conta desse espírito, dessa regência maligna estar falando na igreja. Irmãos, nós vamos pegar esse declínio da igreja desde Éfeso, aí depois, né, a igreja perseguida, no caso de Esmirna, aí Pérgamo, e agora é o fundo do poço da Tiatira. Ela significa a união de igreja e Estado. Ela significa o tempo em que Constantino, e dali por diante, até que se chegue ali no que as pessoas chamam de reforma protestante, é a idade das trevas da igreja. Então, Tiatira, ela traz esse símbolo profético, né, desse período chamado de período das trevas, um período que a igreja, né, do Senhor ficou, né, tão longe da presença do Senhor, tão longe do testemunho, da realidade do governo do Senhor. E aí o Senhor diz: olha, eu estou chateado com vocês por conta que vocês deixam Jezabel falar no meio de vocês. Irmãos, a igreja do Senhor, ela deve ser regida pelo Senhor. Toda vez que a igreja fala por intermédio dela própria, ela fala por intermédio de Jezabel. Toda vez que nós colocamos a nossa opinião e não colocamos a opinião do Senhor, nós falamos por intermédio de Jezabel. Amém? Então, o Senhor está chateado com aquela igreja. Por quê? Por conta que ela só fala por intermédio de Jezabel. Ela não fala pelo Senhor. Não é o Senhor que a governa. Não é a vontade do Senhor que é feita. Ela toma suas próprias vontades. Então ela fala por intermédio dessa mulher, dessa profetisa. Ela lança fundamentos, a qual o Senhor diz que o fundamento está lançado, a saber, o Senhor Jesus. Então, ela está falando por si só. E o Senhor está chateado com ela por conta disso. E aí, o Senhor diz lá no versículo 25: mas o que você tem, retém até que eu venha. O que você já tem, guarde até que eu venha. E ele diz no 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, ou com vara de ferro as pastoreará, e elas serão quebradas, se necessário for que o pastor ele aplique a disciplina, como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, irmãos,
O Senhor disse que o vencedor, ele regerá as nações. Está em Apocalipse no capítulo número 5. Que digno és porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e os constituíste sacerdote e reino, e eles reinarão sobre a terra sobre a terra. Há um lugar especial para os vencedores e há um lugar especial para os que estarão na terra. Há um testemunho nos céus e há um testemunho na terra. Então o Senhor diz que aquele que vencer, ele vai reger as nações. Ele vai pastorear as nações. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmãos, muitos provarão do sol da justiça, mas somente os vencedores provarão da estrela da manhã. A estrela da manhã vem no período mais negro da noite. O sol, muitos verão, mas a estrela da manhã está guardada para os vencedores. Irmãos, que o Senhor nos ache quando Ele vier como vencedores, para que você experimente a estrela da manhã, porque a grande maioria dos irmãos vai experimentar o sol da justiça. Amém, pessoal? Fiz a live rapidinho, tá bom? Vai ficar lá no YouTube. A partir de segunda-feira nós vamos retornar com as lives lá, mas fiz por aqui hoje para que os irmãos daqui também, que não seguem o canal do YouTube, recebam um pouco dessa pequena porção da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Que esse ano novo que se inicia hoje, ano novo rabínico ou ano novo da criação, seja um ano de paz, de bênção, de prosperidade, de favor do Senhor. Que o favor do Senhor seja estabelecido sobre nós para a glória de Deus. Shalom, irmãos.